choram as rosas. No quarto, Mebruri explica ao filho que tudo é mentira. Taner diz que sabe e a abraça, afirmando que resolverá tudo. Mebruri diz que errou ao não contar antes, mas temia piorar a situação. Taner pede que ela não permita que a excluam, mas ela diz que não sabe como mudar isso. Afirma que, se não a querem, pode ir embora, mas o filho diz que precisa dela e jamais a abandonará. Mebruri diz que fará tudo o que ele quiser, pois não quer vê-lo triste. Ele a beija na testa e sai. Ela se emociona. Taner caminha pela rua entristecido e se aproxima ao ver Sisek. Sisek o cumprimenta e diz lamentar, alegando que não sabe o que dizer, pois jamais imaginaria isso da parte de seu cunhado. Taner diz que ela deve esquecer, já que não foi ela quem aprontou. Ela diz que primeiro foi Yonka e agora Gener, mas ele diz que todos têm algo para envergonhar, contando que é sua família quem lhe envergonha. Sisek confirma que já sabia que a mãe dele era empregada doméstica de sua avó, e Taner conta como é bastante difícil viver nessa situação, além de citar o horrível casamento de seus pais e que isso lhe afeta bastante. Ela confirma que isso ficará somente entre eles, e ele diz saber que ela jamais diria algo a alguém, e ela agradece pela confiança depositada. Guru caminha na rua e Omer desce do carro para encontrá-la. Ele a para e questiona o porquê de o ignorar, mas ela pede que não insista, pois estão esperando em casa. O amado questiona se ela não quer mais vê-lo, citando que viu Mert no escritório, mas a amada responde que estava tomando ar e que ele falou com ela, mas não lhe deu motivos. Omer questiona o porquê de ela estar chorando, mas Guru nega que estava chorando. Ele pede que não faça isso, pois estão sofrendo os dois, alegando que a ama muito. Ela diz não poder e parte entristecida. Em casa, Gener explica novamente como conheceu Mebruri e o porquê de ter decidido ajudá-la. Yonka debocha e Mesud questiona se ele acha que ela é idiota. Gener continua afirmando que ajudou as pessoas pobres, repartindo dinheiro, mas Mesud exige que prove. Guru chega no exato momento. O cunhado continua sem conseguir provar, mas a esposa responde que ele terá de falar toda a verdade em frente ao juiz. Gener se irrita e afirma que ela se arrependerá de tudo isso quando perceber que está equivocada, e parte furioso. Guru se aproxima e questiona o que está acontecendo, pedindo que se tranquilizem. Yonka afirma ser Gener como sempre, mas Mesud diz que não está chorando por Gener, mas sim por seu pai, já que não tem dinheiro para pagar o processo. A mocinha sugere falarem com Nassig para que ela retire a queixa, e Sisek diz que é uma ótima ideia, pedindo que agilizem. Mesud diz que irão, mas sugere que a protagonista fique, já que Nassig se irrita ao vê-la, e por isso deve ficar. No restaurante, Omer diz que as meninas não têm culpa disso que aconteceu com Gener e afirma que ele não se atreverá novamente. Gulfen diz que quer ajudá-las, mas sempre estão metidas em problemas e isso dificulta a convivência, mas o mocinho afirma que apenas Yonka e Gener são os culpados. Ela diz que ninguém seria tão paciente como ela, e ele diz saber e, por isso, pede, alegando que não voltará a acontecer e que será a última vez. Ela pede que não espere uma resposta essa noite, pois pensará. Mesud bate a porta e Nassig abre, questionando o que estão fazendo ali. Mesud pede que lhe dê um minuto, pois vieram falar com ela, alegando que foram testemunhas e que seu pai não foi um assassino. Nassig não dá a mínima atenção, relembrando que seu marido está morto e não tem mais como retornar à vida. Yonka insiste, mas a mal encarada revela que a queixa já foi retirada e que o advogado deveria ter avisado a elas. As irmãs ficam chocadas e Nassig adentra sua casa. Mesud diz que falará com o advogado e liga para ele, se apresentando e questionando se alguém pagou a queixa de seu pai. Ele confirma que foi paga. Todas dão graças. Yonka questiona quem pagou, mas Mesud diz que se manteve em segredo e que deve ter sido Gulfen, pois já ajudou bastante e é uma boa mulher. Elas avistam Mert e partem antes que ele se aproxime demais. Ele adentra o quintal e bate à porta. Ceylan o cumprimenta e Mert questiona o que aconteceu. Nassig atende e diz que as jovens apenas vieram se desculpar, entregando a mala com todas as roupas dele, contando que a casa será fechada, pois irá embora. Mert fica chocado. No restaurante, Omer questiona o que Mert fazia no escritório e Gulfen conta que o rapaz tem um bom porte físico e que está sendo um de seus modelos. Omer fica surpreso e Gulfen acha a situação ótima, alegando que essa oportunidade poderia ser a última, e diz que não quer seguir falando de Guru e outros. Guru bate à porta da casa da madame. A Lídia atende e Guru questiona se a patroa está.
Alide responde que estão apenas ela e Cian na casa. A mocinha explica que quer entregar os desenhos e Alide confirma que a chamará quando Gufen chegar. Guru agradece e parte após se despedir. Ela fica feliz ao ver as irmãs e Mesud conta que a queixa foi paga e tem certeza de que foi Gufen quem pagou. Yonka debocha e Mesud repete que seu pai ficará livre. Guru fica feliz com as boas notícias. Mesud diz que devem agradecer a Gufen, mas Guru diz que ela não está ali, mas, quando chegar, agradecerá de todo o coração. Mesud acha ótimo e elas partem para casa. Ainda no restaurante, Gufen comenta como seu pai confiava no mocinho e Omer confirma que era recíproco. Ela conta como ele lhe dava liberdade para fazer o que desejasse, alegando que eram bons tempos, pois estava sempre ao lado dele. Ele diz que irá ao banheiro, pois bebeu demais, e ela acha graça, gargalhando. Ele parte e ela bebe. Em casa, Guru conta que encontrou Omer no ateliê e que não soube como reagir. Sisek questiona se ela não falou com ele e a irmã responde que não pôde dizer nada, pois Gufen estava presente. Também conta que o encontrou quando estava chegando em casa e que lhe dói bastante não poder estar ao lado dele, pois o sofrimento é enorme, questionando quando deixará de sentir tanta dor. Sisek questiona se não falaram sequer uma palavra e Guru revela que o amado a ama e que ela está tomando uma decisão errada, mas a mocinha relembra que havia prometido a seu pai que terminaria tudo. Sisek questiona se ela viverá nesse suplício para sempre, mas a mocinha continua entristecida. Sisek diz ter certeza de que tudo melhorará com o retorno de seu pai e sugere que fale com ele por meio de uma mensagem. No restaurante, Gufen é servida e agradece. Ela nota a notificação no celular de Omer e vê que se trata de uma mensagem de Guru. Ela abre o aplicativo e lê a mensagem, na qual a mocinha diz estar morrendo de saudades e o convida para conversarem no dia seguinte. A madame apaga a mensagem e põe o celular no mesmo lugar. Omer retorna à mesa e Gufen questiona se está tudo bem. Ele diz que bebeu demais essa noite e a chama para irem embora. Ela nega, dizendo que não pode ficar sozinha e pede que relaxe, alegando que voltarão de táxi, e brindam novamente. Guru mostra que ele não responde, mas Sisek diz que ele deve estar ocupado e que logo responderá. Ela a abraça para consolar. No quarto, Cian continua entusiasmado com as aulas de violão, contando que dedicará uma música para Guru e que ela se chamará Meu Anjo, pois a jovem é seu anjo. Doigun fica incomodada, mas disfarça. Em casa, Omer diz que já irá, mas Gufen faz sua encenação de que ele deve levá-la até o quarto, pois não está se aguentando sozinha. Ele a leva e ela dificulta a subida na escada. Eles sobem. Alide vê tudo e liga para Guru. No quarto, Guru fica feliz com a ligação, pensando ser Omer, mas vê que se trata de Alide. A empregada conta que Gufen acabou de chegar e que receberá a jovem, pois está com pressa. Guru diz que já está indo e encerra a ligação. Em seu quarto, Gufen desdenha do botão da roupa e pede que Omer a ajude, por favor. Ele assim faz, aproximando-se e desabotoando. Ela o observa agir e fica encantada. Ele diz que já irá, mas ela o segura e pede que fique, pois quer passar um tempo com ele. Omer repete que já irá e que amanhã ela se sentirá melhor, mas Gufen diz que não é possível e que não pode crer que esteja sendo tratada dessa forma, questionando se ele não pode entender que ela o ama desde a adolescência. A madame jura que jamais amou outra pessoa além dele. Omer diz que eles eram apenas adolescentes de 16 anos, mas Gufen afirma que tiveram algo quando ele era assistente de seu pai, mas ele pede que não fale disso, pois já se passou bastante tempo. Gufen conta que, quando ele voltou, o sentimento que sentia por ele também voltou. Omer revela que não a ama e que tentou, mas fracassou. Gufen vai aos prantos e senta na cama, desolada, dizendo se odiar bastante. Omer senta na cama e pede que pare, mas ela conta que ele a humilhou bastante. Ele pede que pare, ela observa e o beija. Guru adentra o quarto no exato momento e fica chocada, retirando-se. Omer a empurra e questiona o que está fazendo. Guru sai correndo da casa e Alide acha perfeito. Omer exige que ela trate de esquecer o que fez essa noite e parte. Gufen chora fortemente. Mesud questiona se é ela e Guru confirma que já está indo, questionando o que aconteceu. Mesud pergunta o que farão em relação a Mebruri e Gener. Yonka diz que Kaid deve ter contado algo, mas Guru diz que ela já estava dormindo e que não conseguiu vê-la. Mesud dá graças pelo retorno de seu pai, mas Guru se irrita e afirma que deveriam partir de uma vez daquela casa. Mesud questiona o que deu nela,
e Sisek diz que irá verificar, seguindo-a. Yonka diz a Mesud que devem vigiar Guru, pois, se seguir assim, as meterá em problemas, mas Mesud diz que ela agirá bem. Yonka diz que Guru já tem feito muito dano, alegando que seu pai não está preso por culpa própria, mas sim dela. No quarto, Sisek questiona se Gufen não gostou dos desenhos ou se lhe disse algo e pede que conte de uma vez. Guru afirma que viu a madame com Homer e conta que está pensando em como pedir perdão, alegando que já os viu, mas que não foi vista. A mocinha questiona como pôde ser tão tonta, mas Sisek pede que se acalme. Guru diz que Mert tinha razão e que Homer se divertiu com ela e que agora se casará com Gufen, questionando como pôde ter sido tão estúpida. Yonka ouve tudo e acha ótimo. Gufen chora em sua cama, jurando que Homer se arrependerá. Em casa, Taner questiona como ele se atreve a humilhar sua mãe, e Homer aparta a briga, questionando o que aconteceu. Kaid repete que não quer briga em sua casa. Taner exige que não volte a humilhar sua mãe e parte. Mebruri a chama. Kaid questiona como o filho pôde ter feito isso sem a consultar antes, pois não quer que acabe com a reputação da família. Homer diz que isso é o de menos, pois Mebruri está se sentindo humilhada. Seket diz que, se ela tivesse vergonha, já teria ido embora. Homer diz que isso não é o que pensam e Seket mostra as fotos, xingando Mebruri. Homer diz que podem explicar tudo. Seket diz que nada pode contradizer que ela foi infiel. Mesud pede que agilizem, pois se encontrarão. Yonka questiona se Jenner lhe ligou, mas Mesud confirma que irão se divorciar e pede que agilizem. Guru se despede. Jenner chega e elogia as cunhadas, além de cumprimentar Mesud. Yonka diz que partirá para que conversem a sós, mas Mesud a impede, dizendo que ele já irá embora. Jenner diz que dormiu no carro, pois não seria correto retornar a casa sem sua esposa. Mesud debocha e Jenner continua se fazendo de vítima. Yonka deseja um bom dia e parte. Jenner jura que ela se arrependerá, e Mesud diz que ele é um descarado. Yonka bate a porta e Alid questiona o que ela precisa. Yonka diz que veio ver Gufen para uma conversa privada e Alid diz que ela deve ser mais respeitosa. Yonka diz que deve dizer a Gufen que está à sua espera. Alid parte. Alid adentra o quarto e pede perdão por isso, mas afirma que Yonka está insistindo para vê-la. Gufen permite que entre. Yonka adentra e exige que as deixe a sós. Alid parte. Yonka cumprimenta e conta que Guru viu quando ela beijava Homer, supondo que não a viu pela reação, além de dizer que Guru está furiosa e se achando tonta. Gufen diz querer saber os horários de Homer no hospital, e Yonka diz que veio pedir desculpas por seu cunhado. Gufen diz que tudo seguirá igual por enquanto, e Yonka agradece, retirando-se. Gufen relembra a conversa sentimental que teve com Kaid. Ela se emociona e fica reflexiva. Jenner continua insistindo para que Mesud repense, mas ela não dá a mínima. Yonka sai e Mesud questiona o que ela fazia ali. Yonka conta que falou com Gufen e que a mesma perdoará Jenner. Mesud agradece a ajuda e Yonka diz saber que cometeu erros e parte. Mesud questiona o que acontecerá agora. Gufen está preocupada em seu escritório e acha algo que a deixa impactada. Ela sai do escritório e encontra Doigun. Doigun diz que está avançando e que não pode pressionar Sian, mas garante que se esforçará mais. Gufen acha ótimo e parte. Sian se arruma em seu quarto e abre a porta, pensando ser Guru, mas se irrita ao ver que se trata de Doigun e questiona o que ela está fazendo ali, revelando que estava esperando a amada. Doigun diz que irão praticar, mas ele diz não querer usar o violão hoje. Ela conta que esteve pensando em Guru e que é uma jovem genial. Ele confirma que a jovem é tudo, e Doigun diz que a melodia deve ser bastante romântica, e ele concorda. Sian pega o violão e conta como já tem bastante ideias para a música. Doigun atende o telefone e fala com Sinen, contando que está com um amigo. Ela fica preocupada e diz que logo voltará, partindo. Ela sai do quarto e confirma tudo com Sinen, dizendo que já são 3 meses, mas que se separaram há 1 mês. Ela diz que seu pai perdeu tudo e que vão sofrer mais do que ela sofreu, encerrando a ligação. Ela fica reflexiva. Arruma a roupa e o cabelo e retorna para o quarto. Ela senta ao lado dele e toca em sua perna, questionando se ele tem algum familiar a mais. Sian responde que tem uma tia que às vezes os visita, e ela questiona se tudo é compartilhado entre ele e Gufen. Sian diz não saber disso, mas sim Gufen. Ela desconversa e pede que volte a tocar.
Gulfen adentra a farmácia, pedindo remédio, mas, sem a prescrição médica, questiona se pode fazer algo. O atendente diz que não pode fazer nada e deseja um bom dia. Ela parte. Yonka conta que ele tem uma reunião hoje, e Homer questiona como estão as coisas. Yonka diz que está tudo bem e que Guru deve ter retornado com Mert, mas não tem certeza. Homer estranha e a dispensa. Yonka acha tudo perfeito. Homer liga para Guru. Guru trabalha no ateliê e pensa nas palavras de Mert, dizendo que Homer apenas brincaria com ela, além de relembrar Yonka citando a matéria do jantar romântico.